A primeira parte desta missão vai ser tratada pelo Miguel Gonçalves. Viva! Bom dia, Miguel. Bom Já lá dia. vamos falar disso. Mas antes, tens aí novidades dadas por esse telescópio espacial que tem o nome da cidade onde estamos, aqui, né? Gaia. Mas não relacionado. Mas que, enfim, permite aí descobertas sobre as galáxias vizinhas da nossa galáxia. Há novidades, não é? É verdade, sempre que falamos do telescópio espacial Gaia, estamos claramente a falar de novidades fresquinhas, extraordinárias, quer da nossa galáxia, quer das redondezas. E é sobre as redondezas que nós vamos falar hoje, nestas primeiras duas histórias. São mesmo dois estudos que nos levam, em primeiro lugar, às galáxias satélites anãs da nossa Via Láctea. Olha, são mais de cerca de 60, que estão aqui à volta de 1,4 milhões de anos-luz de raio de distância da nossa própria Via Láctea, e conhecer a dinâmica destas galáxias satélite é também conhecer a história da nossa própria galáxia. E porquê? Porque nós sabemos que as galáxias, olha, canibalizam-se, autenticamente, é esse o termo. A gravidade trata disso, e nós sabemos que, ao longo da história da Via Láctea, nós tivemos galáxias satélites que foram englobadas e incorporadas na nossa própria. E isso tem uma relação com nós próprios, com o nosso próprio sistema solar. Vou-te dar um exemplo. Pensa-se que a própria galáxia anã de Sagitário terá sido incorporada na Via Láctea há cerca de 4 a 5 mil milhões de anos e, eventualmente, isso terá agitado a nossa Via Láctea o suficiente para aquecer as nuvens de gás e poeira que dão origem a quê? Às estrelas, nomeadamente, quem sabe, o nosso próprio Sol. Ora, agora este novo estudo, baseado precisamente na análise do movimento de 40 galáxias anãs, feitas pelo Gaia, diz-nos uma coisa com muita piada, Daniel, que é o seguinte: quando os cientistas analisaram a velocidade, a energia gravitacional destas 40 galáxias satélites, chegaram a uma conclusão interessantíssima, que é, elas têm uma energia gravitacional tão característica que faz com que os cientistas pensem que elas chegaram aqui ao nosso bairro galáctico, nas proximidades da nossa Via Láctea, há muito pouco tempo. Que é como quem diz, a grande força gravitacional da nossa galáxia, da Via Láctea, que é a segunda mais maciça aqui no chamado grupo local de galáxias, mesmo este campo gravitacional poderosíssimo não conseguiu desacelerar estas galáxias satélites de modo a que elas, pelas suas próprias características, pudessem estar cá muito mais tempo. E, portanto, diz este estudo que, muito provavelmente, a grande maioria das galáxias satélites estão, neste momento, ainda a fazer a sua primeira volta, ou, eventualmente, a segunda volta, à volta da nossa galáxia da Via Láctea. Isto tem implicações interessantíssimas também para aquilo que é o estudo das galáxias satélite. Porque dizem muitos modelos, como, por exemplo, este que nós estamos a ver, que as galáxias satélite, pequeninas, anãs, muito provavelmente não conseguem resistir na sua integridade quando passam uma ou duas vezes à volta de uma galáxia grande como é a nossa. Então vão-se desintegrando aos poucos. Precisamente. Mas estas estão lá, estas estão presentes. Nós sabemos de outras que não tiveram essa sorte, digamos assim, que foram incorporadas na Via Láctea, mas estas estão, de uma maneira geral, mais ou menos intactas. E, portanto, isto diz-nos que, eventualmente, a quantidade daquela misteriosíssima matéria escura, que é o segundo maior componente do universo, pode estar mais presente nestas galáxias e, no fundo, ligá-las mais à nossa Via Láctea. Portanto, provavelmente estas galáxias vieram cá há pouco tempo. Mas ainda, aqui nas redondezas da nossa Via Láctea, temos o quê? Olha, temos uma coisa muito interessante, que é uma espécie de uma grande língua de gás, de poeira e de algumas estrelas chamadas correntes de Magalhães. A corrente de Magalhães já trouxemos aqui várias vezes, e é de facto uma corrente que ainda não consegue circular, digamos assim, a nossa galáxia, mas está muito bem presente, está muito bem identificada. E agora, novos modelos astronómicos que foram desenvolvidos pela Universidade Americana e também outras observações dizem-nos que, olha, muito provavelmente esta corrente de Magalhães está muito mais próxima de nós, 5 vezes mais próxima do que aquilo que se pensava. E como é que os cientistas chegaram a esta conclusão? Olha, precisamente quando adaptaram estes novos modelos astronómicos, quando incorporaram aqui algumas características da própria corrente de Magalhães, nomeadamente o facto de ter uma coroa quente a envolvê-la, quando meteram estes dados todos neste modelo, o modelo disse o seguinte: quem é que pode estar a desencadear esta maior aproximação? Olha, provavelmente a pequena nuvem de Magalhães, porque elas são duas, a pequena e a grande nuvem de Magalhães, provavelmente a pequena nuvem de Magalhães orbita a grande nuvem de Magalhães no sentido contrário àquilo que nós pensávamos. E o que é que isso faz? Isso faz com que esta grande corrente de gás e poeira e de novas estrelas, em vez de ser dispersada pelo espaço, olha, caiu
cai como uma espécie de quase um bumerangue à volta da nossa própria Via Láctea. E, portanto, diz este modelo que ela está muito mais próxima, está a qualquer coisa como eventualmente 65 mil anos-luz de distância. Isto é muito próximo. E porque é que isto também é importante, Daniel? Por uma razão simples. É que este gás, ao cair na nossa própria Via Láctea, está a fornecer combustível também para formar novas estrelas. E diz este estudo que nós até já conseguimos identificar, provavelmente, com os nossos telescópios, mas sobretudo com os próximos, quais são estas estrelas da corrente de Magalhães já estão mais próximas de nós. Portanto, notícias extraordinárias aqui da nossa redondeza. E então avançamos agora para esta missão DART, que vai tentar pela primeira vez perceber se é possível mesmo desviar ou atrasar a órbita de um asteroide. É verdade, mas nunca olha, sabe no futuro, senão... Para contar essa história, vamos, por exemplo, a 2013, em que neste mesmo estúdio eu falei aqui de um evento extraordinário, que foi quando um bólito, quando um pedaço de uma rocha espacial entrou pelos céus da cidade russa de Chelyabinsk e aquilo explodiu a uma certa altura do Sol. E o que é que isso criou? Olha, uma onda de choque que atingiu 6 cidades na região, feriu mais de 1.600 pessoas e um prejuízo de 30 milhões de dólares. Ficou bem registado, curiosamente, que é uma coisa que às vezes não se... E aquela rocha tinha apenas 18 metros de tamanho. Ora, dizem-nos os estudos, as observações e os modelos que, quando falamos, por exemplo, de rochas com cerca de 140 metros ou mais, provavelmente existem 30 mil dessas rochas perto da Terra. E nós temos que conhecer ainda 80% dessa população. Dizem-nos também estes estudos que aqueles asteroides de grande porte, olha, nomeadamente aqueles que deram cabo, digamos assim, acabaram com o reinado dos dinossauros, nós provavelmente até já os conhecemos muito. Mas interessa é, de facto, perceber como é que nós podemos desviar a órbita destes asteroides. Não é ao estilo Armageddon, Bruce Willis, não, já lá vamos até para falar sobre esse filme, mas é, neste caso, com esta missão DART, que é a primeira missão de defesa planetária, e que já tem sido anunciada há muitos anos, há muitas décadas, que tem sido sucessivamente adiada. E, portanto, olha, como tu disseste muito bem na tua própria peça, isto é um asteroide duplo, ou seja, nós temos um asteroide maior, 780 metros, e uma lua pequenina de 160 metros, que gira à sua volta, e esta missão DART, no outono do próximo ano, vai impactar na Lua mais pequenininha. Qual é o objetivo? Perceber se consegue alterar em 1% a velocidade, precisamente, desta Lua mais pequenininha. Basta 1% Parece para... pouco, mas isso chega para... Mas chega para evitar uma colisão com a Terra. E, portanto, é a primeira vez que nós vamos testar num sítio real, não é num modelo de computador, é num asteroide, uma técnica para desviar de asteroides. Olha, é uma missão, para finalizar, uma missão que tem um orçamento de 324 bilhões de dólares. E olha, o Armageddon que eu falei há bocado teve receitas, teve lucros de 553 milhões de dólares. Eu não tenho nada contra Hollywood, diverti-me bastante com o Armageddon, mas é só para pôr aqui em contexto. Em contexto. E olha, rapidamente, uma fotografia e um prémio para terminar. Olha, parabéns ao Gabriel Almeida, da Escola Secundária de Santa Maria Maior de Viana do Castelo, e ao Jorge Costa, do Colégio de Santa Doroteia, em Lisboa. São estes dois cavalheiros que nós estamos aqui a ver, porque trouxeram para casa as primeiras medalhas de bronze, as primeiras medalhas nas Olimpíadas da Astronomia. E, portanto, é sempre bom realçar bandeirinha na janela, só pelo feito deles. Muito bem, os parabéns a estes dois jovens. Miguel, obrigado pelos comentários mais uma vez aqui sobre a astronomia, a investigação sobre o espaço.